E aí, galera, seja bem-vindo a mais uma aula semanal aqui comigo nessa sexta-feira, onde a gente vai falar mais um pouco sobre desenho mecânico, caldeiraria, traçados de caldeiraria, enfim, matemática na caldeiraria também. Seja bem-vindo a mais uma aula. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Vinícius Gonçalves, eu trabalho na área da caldeiraria já há mais de uma década, já vai para 13 anos, tá? Tenho experiência na parte de fabricação, na parte de projetos e em toda a preparação, planificação de equipamento, eu sei fazer, certo? Então é isso aí, seja bem-vindo a mais uma aula semanal. Se você está aqui pela primeira vez, não é inscrito no canal, já sabe, toca aqui abaixo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com mais alguém, porque eu preciso da ajuda de vocês, beleza? E você vai me ajudar muito se você fazer isso. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com mais um amigo, mais um conhecido aí que vai dar. Beleza? Então, vamos lá. Vou falar para vocês o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre desenho mecânico, tá? No geral. E também vou trazer mais um traçado aí novo, tá? Que a gente ainda não fez junto. Vou trazer mais um traçado bem legal aí, bem passo a passo, bem detalhado. Então é o seguinte, mais uma vez, curte aqui. Também deixei alguns links aqui abaixo, se você quiser acessar. Se você ainda não faz parte do nosso grupo das aulas semanais, tem um link aqui abaixo na descrição, tá? É só você clicar no link, você vai acessar o nosso grupo. E lá eu mando conteúdo durante a semana, mando conteúdo sobre e os avisos sobre as aulas semanais também. Vídeos que a gente coloca no YouTube, já mando o link direto lá também, beleza? Tudo num lugar só para você já ter acesso de maneira rápida, beleza? Outra coisa também, para quem tem interesse, a gente está com inscrições abertas para os meus cursos, tá? A gente tem um curso de desenho mecânico, traçado de caldeiraria e AutoCAD. Se você tem interesse, quando terminar a aula, eu vou deixar o link aqui abaixo, você dá uma olhada lá. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, que eu explico, eu detalho direitinho como que funciona o nosso curso, beleza? Então é isso aí. Na aula de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre. Eu quero falar antes com vocês sobre a importância do desenho mecânico na caldeiraria. Eu estou falando caldeiraria, mas eu acredito que tem muita gente de outras áreas aqui, tá? Então, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Você que está assistindo a aula agora, escreve aqui nos comentários, tá? Não no chat, nos comentários mesmo. É, qual a área de atuação qual é a sua área de atuação? Se você trabalha em caldeiraria, se é serralheria, se você trabalha com funilaria industrial ou outra profissão, usinagem, tá? Se você é torneiro mecânico, alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários, que aí eu sei qual área vocês atuam, e a gente consegue fazer um conteúdo bem detalhado para cada área, assim, agregando bastante valor a todo mundo, beleza? Na parte de desenho mecânico, é... voltando atrás, qual a importância do desenho mecânico para essas áreas? Quem já trabalha sabe que todo projeto a gente parte de um desenho em um papel, certo? Que é os projetos mecânicos. E a gente precisa entender e compreender ali quando a gente tem esse desenho em mão, a gente precisa entender as vistas, a gente precisa entender as medidas, a gente precisa entender como que é a lista de material, tá? Tudo isso é importante. É bom a gente ver também ali as observações, as notas que tem no desenho, para a gente construir aquele equipamento, fabricar aquela peça. Então é muito importante em qualquer dessas áreas que eu citei, aqui, seja serralheria, seja na própria caldeiraria, ou usinagem, ou qualquer outra dessas áreas, ou até áreas que eu não citei aqui, mas também envolve bastante desenho mecânico, é de suma importância o desenho mecânico, tá? E pensando nisso, por isso que eu comecei esse projeto de toda sexta-feira trazer um pouco de conteúdo, compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês sobre essas áreas, tá? Então, o desenho mecânico atualmente é e há muitos anos vencendo, né? A principal peça na fabricação do equipamento. Por quê? Que é a partir do desenho mecânico que é desenvolvido
tudo que tem para fabricar aquele equipamento, né? Então, se a gente tem um projeto, normalmente, esse projeto vem detalhado e a gente consegue entender cada peça daquele equipamento. Então, o desenho é importante. Então, o desenho mecânico tem uma importância fundamental em qualquer área fabril, tá? Seja ela desde de fabricação de automóvel até fabricação de equipamento ou uma serralheria e assim por diante. Ou até alguém também talvez tenha aqui quem trabalha com calhas, também o desenho mecânico é muito importante. É bom entender as vistas, compreender como que é uma dobra e assim por diante. Legal? Então é isso aí. Isso que eu queria passar para vocês um panorama assim da importância do desenho mecânico. Então, se você tem dificuldade, se você não consegue muitas vezes ler e interpretar um desenho, vai acompanhando minhas aulas aqui, deixa nos comentários o que você tem dificuldade, escreve aqui para mim que a minha ideia é entregar exatamente o que vocês precisam, tá? E aí eu preciso da colaboração de vocês. Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui no comentário, eu vou responder. Se eu não conseguir responder num comentário, eu mando no WhatsApp, a gente bate um papo, eu mostro. Se você tiver desenho que queira me mandar para mim fazer uma análise aqui, gravar uma análise em cima do desenho e mostrar para vocês, vocês podem também, tá? Mas aí só depende de vocês, beleza? Para vocês me encontrar, eu já falei, deixei os links aqui abaixo dos cursos do grupo do WhatsApp e você já consegue me encontrar e me achar lá, beleza? Na parte de desenho mecânico dessa aula, a gente vai falar sobre encurtamento e eu também vou falar sobre corte composto, tá? Vou mostrar para vocês alguns exemplos, vou detalhar como a gente interpreta um corte composto e como a gente descobre que uma peça sofreu um encurtamento, tá? Essa vai ser a parte de desenho mecânico e na parte de traçado eu vou trazer um traçado que seria um cone com raia. Normalmente esses cones são utilizados muito na área de isolamento de equipamento, tá? Eu vou trazer um exemplo bem legal aqui, bem bacana para vocês visualizar como que fica, como que é feito esse traçado passo a passo, todo detalhado, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e a gente vai começar, vamos dar a introdução na parte de desenho mecânico, certo? Pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a diferença sobre um corte ou apenas um detalhe de uma peça, tá? Então, o que seria um corte? Eu tenho aqui, ó. Então, pessoal, o seguinte, qual é a diferença de um corte para um detalhe numa determinada peça? Eu vou fazer um desenho simples aqui para estar explicando essa diferença. Então, vamos supor, a gente tem aqui, ó, vou fazer um desenho aqui de um quadrado aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó, desse lado aqui, vou fazer alguns chanfros aqui, tá? Já vou explicar para vocês a diferença de um corte para apenas um detalhe. Então, vamos lá, eu tenho aqui minha peça. Vamos supor que ela tem um furo aqui, certo? Vamos supor que ela tem um furo. E nesse furo aqui, o que que eu vou fazer? Vou fazer um corte. Então, vamos supor que eu vou fazer um corte aqui, ó. Aqui é a representação do corte, certo? Então, deixa eu fazer aqui direitinho pra gente ver. Então, aqui vai ser a representação do meu corte. Então, cortei essa peça aqui no meio. Então, como que ela vai aparecer para mim aqui? Vamos supor que essa peça, ela tem aqui, ó, 40 de altura. Ela vai aparecer nesse formato, ó. Tô passando para lá o furo, certo? E como que a gente representa esse corte? Então, aqui eu estou explicando para vocês a parte do corte, tá? Aqui é um corte no centro da peça, que a gente chama de corte total. Então, esse trecho aqui
é a nossa achura, certo? Aqui é a nossa achura, beleza? Então, o que que eu fiz aqui? Simplesmente cortei essa peça no meio e representei o corte dela ali, tá? Fiz isso. Agora, vamos supor que eu quero fazer um detalhe nessa peça. Vamos pensar que essa peça aqui, esse chanfro seja bem pequeno. Vamos supor que esse chanfro aqui seja bem pequeno. E aí eu vou fazer um detalhe. Então, no corte a gente representa, quer ver? Eu tenho algumas coisas da aula passada aqui. Deixa eu usar aqui, ó. Então, no corte, como que a gente representa, identifica o corte, né? A gente tem aqui, ó, vamos supor. Vamos dar o nome para esse corte aqui de A. Então a gente tem aqui, ó, o corte A. Temos o corte A. Então, na vista de corte, a gente vai chamar de corte A, certo? Então, fiz o corte aqui, eu estou representando a peça cortada e identificando o nome dela, corte A. Isso é o corte. O que seria o detalhe? O detalhe fosse se eu pegasse essa peça aqui e fizesse uma circunferência aqui, ó, vamos supor. Aí, eu não vou entrar no mérito de linhas, tá, pessoal? Mas eu vou trocar de cor aqui, de tipo de linhas. Aí, por exemplo, o que seria o detalhe? Eu selecionar isso daqui, ó, e separar somente esse pedaço aqui, ó. Então, tá vendo? Ó, separei somente o pedaço aqui. Aí, como eu identifico isso? Vamos supor que aqui é o nosso B. Então, ó, só em volta do círculo, coloquei B e aqui eu vou representar como, ó, detalhe B, certo? Essa é a diferença entre um corte e um detalhe. E aí, aqui eu posso mudar de escala. Vamos supor que eu preciso aumentar para ficar bom de visualizar. Para mim aumentar a escala de ampliação, eu multiplico. Então, aqui no meu caso, eu vou fazer por 2. Então, ó, o desenho original aqui, ó, a gente tinha colocado 15. No meu desenho de detalhe, tá 30, mas aí eu tenho que editar a cota, né? Para colocar a cota conforme a escala. Então, no meu caso, ficaria assim, ó. Então, vou aumentar um pouquinho essas cotas aqui. Aumentar um pouquinho aqui. Para a gente visualizar melhor, certo? Então, como ficaria, ó? A gente cotei aqui o chanfro, certo? Ó, fiz a cota do chanfro, coloquei detalhe B, e aqui, como eu fiz utilizei a escala de ampliação de 2, eu coloco assim, ó, escala 2:1, posso escrever escala ou só deixar 2:1, que já deduzimos que é a escala desse detalhe, tá? Então, essa é a diferença entre um corte. Tá vendo que aqui é só um corte? Então, o que eu fiz aqui? Cortei no meio, representei em cima com as minhas achuras. E aqui é um detalhe. Como que eu fiz esse detalhe? Simplesmente selecionei aqui, trouxe para cá, cotei e demonstrei a escala que ele tá? Então, isso daqui, na maioria dos desenhos mecânicos, a gente encontra é, trecho de peças cortada e trecho de detalhes, tá? E isso, para não gerar confusão, eu resolvi falar um pouco também disso aqui, tá? Então, esse é um trecho do desenho mecânico que eu queria demonstrar para vocês. Essa diferença em relação a corte e um detalhe específico na peça. Legal? Continuando aqui, pessoal, eu quero falar com vocês sobre o corte composto. O que seria esse corte composto? Eu vou fazer um desenho aqui de exemplo, tá? Para demonstrar o que seria esse corte composto. Então, imagina só que a gente tem uma peça que a gente tem a vista de planta, certo? Estou posicionando essa peça aqui, ó. Vou posicionar ela aqui também.
Vou fazer algo um rebaixo aqui, ó. E vou repetir do lado de cá. Então, imagina só, a gente tem uma peça aqui. Essa daqui seria a vista de planta dessa peça, tá? E o que seria o corte composto? O corte normal, para a gente representar uma peça dessa aqui, a gente poderia fazer o corte total. Mas, nesse caso, se a gente fosse fazer o corte total, vamos supor que a gente fizesse no meio dessa peça aqui, ó. Ó, imagina um corte aqui. Um corte aqui, nesse sentido, não ficaria legal. Por exemplo, ó, se a gente fazer aqui, ó, não ficaria legal, ó. Vamos colocar nesse sentido aqui o corte, certo? Ó, imagina um corte aqui, não faz sentido, tá errado. Então, e se eu fizesse esse corte aqui para mim conseguir representar o furo com rebaixo? Eu poderia fazer um corte aqui, porém eu não ia conseguir representar esse furo, tá? Porque quando a gente corta, lembra que quando a gente está cortando, imagina só, esse corte ficaria da seguinte forma. Esse daqui atual, ó, vou colocar aqui 50, tá? E vou fazer essa peça aqui. Então, como que seria essa peça? A gente tem aqui, ó, a representação dela aqui. Então, como que ficaria? Ficaria algo assim, ó. Vou fazer ela aqui de maneira bem para vocês entenderem melhor, tá? Então, aqui eu tô detalhando esse rebaixo. Então, como que ficaria essa peça, ó? Então, aqui a gente tem aqui. Aqui eu tô fazendo o corte como se fosse aqui, tá? Como que a gente representa isso? Então, como ficaria, ó? A gente teria uma vista dessa daqui, ó. Se a gente faz o corte nessa posição, ficaria exatamente nesse formato aqui, ó. Deixa eu melhorar essa escala aqui, ó. Ó. Então, se a gente faz um corte somente aqui, a gente teria isso a representar. Porque lembra que quando a gente está cortando uma peça, a gente representa com a Ashura somente o trecho cortado. Então, aqui onde foi o trecho cortado? Deixa eu trocar de cor aqui minha linha. Então, onde teve corte aqui, teve nessa região, que é onde tinha a peça, nessa região todinha aqui, ó, até aqui, ó, toda essa região aqui, ó, daqui para cá, ó, sofreu corte, certo? Que é essa parte do meio e essa parte final. Então, onde a linha passou, que ela não encontrou vazio, cortou, certo? E onde ela encontrou vazio? Exatamente nos rebaixos aqui. Só que quando eu faço um corte desse, eu não consigo representar o desenho inteiro, certo? Então, para mim fazer a representação correta, num caso desses, o que eu preciso fazer? Um corte composto. E como que é um corte composto? Eu vou mostrar agora para vocês. É um corte que a gente faz um desvio nele. Então, como que ele ficaria? Imagina só, a gente tem aqui o corte, ó. A gente está começando daqui, ó. Por exemplo, ó. A gente está começando aqui. Então, pessoal, como que eu teria que fazer para essa peça ficar correta e eu conseguir somente em um corte representar tudo? Então, o que eu faria aqui, ó, eu faria uma linha de corte desta forma, ó. Eu mudaria a trajetória do meu corte, ó. Eu faço uma linha que passa aqui no primeiro, no segundo furo e no terceiro. E aí eu só colocaria mais esse furo na representação. Ó, então, pode ser que vocês vejam por aí algum desenho desse jeito. Às vezes você não entende de primeira, mas é porque o que aconteceu? A pessoa que está fazendo o projeto, ela viu a necessidade de fazer um corte composto
para mostrar de forma mais clara. Então, como ficaria essa peça depois da gente fazer um corte composto? Ó, aqui é um corte simples, tá? Só que nessa situação a gente não conseguiu representar da melhor forma para a pessoa entender essa peça. E nesse caso a gente conseguiu representar da melhor forma, onde a pessoa consegue entender o que está acontecendo aqui, certo? Então, essa é a diferença. Aqui a gente tem um corte normal, um corte simples, e aqui a gente tem um corte composto, que a trajetória de corte foi conduzida de maneira para demonstrar, né, a melhor forma de estar fazendo essa peça aqui, certo? Então, essa é a diferença entre corte normal e o corte composto. Legal? Bom, outra coisa que eu quero falar sobre desenho nessa aula é o seguinte, sobre encurtamento. Normalmente a gente vê muito isso em eixos, tá? Em eixos. Então, o que é encurtamento? Vamos lá. Vou mostrar para vocês o que é um encurtamento. Vou dar um exemplo aqui, vou fazer um pequeno exemplo aqui. Nesse caso aqui, ó, é um eixo, tá? Que eu quero demonstrar para vocês. O encurtamento ele é utilizado para melhor composição no desenho. Vamos supor aqui, ó, vou exagerar um pouco aqui, tá? Aqui a gente tem uma peça de 646 e vou fazer ela ficar maior aqui, ó. Vamos supor, ó, a gente tem uma peça desse tamanho aqui, ó, tá vendo? Imagina que essa peça grande vai junto com essas daqui na mesma folha, na folha de desenho. Então, para a gente ter uma melhor composição na hora de colocar no desenho, a gente pode utilizar de um recurso que chama encurtamento. Esse encurtamento ele é muito utilizado, na maioria das vezes, em eixos. E como que funciona? A gente tem aqui a peça no tamanho original. Então, eu tenho aqui ó, a peça no tamanho original. Nesse caso aqui, a gente tem uma peça de 6.104, certo? Eu vou encurtar essa peça para uma melhor colocação na folha. Então, como que funciona? Eu seleciono ela aqui, ó. Para quem quiser conhecer meu curso, pessoal, a gente tem um curso de AutoCAD detalhado, bem passo a passo, tá? Quem tiver interesse e quiser saber mais, eu deixei o link aqui na descrição, beleza? Então, aqui, ó, vou procurar uma ferramenta. Deixa eu ver se eu vou encontrar ela aqui. Ó, pessoal, então, vou fazer aqui um símbolo da seguinte maneira, ó. Vou vir aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó, da seguinte forma, para me mostrar que essa peça foi encurtada, ó. Então, o que que eu quero dizer com isso? Ó? Eu faço algo nesse sentido, eu diminuo a peça no tamanho que eu quero, ó, no tamanho que eu quero, e na hora de cotar, eu coloco a medida original, então é 6.104. Então, eu seleciono aqui, ó, 6.104, certo? Deixa eu aumentar um pouco aqui para a gente visualizar melhor. Ó. Então, 6.104. Então, isso daqui que eu acabei de fazer é um encurtamento. Eu peguei um eixo enorme, olha o tamanho dele. E eu encurtei. Então, o que que eu fiz? Só diminuí ele e simbolizei aqui
um encurtamento. Eu posso fazer desse jeito, eu posso fazer também somente a linha desse jeito, assim, ó. Eu posso fazer algo assim também, ó. Todos essa parte aqui pode ser utilizada. Então, eu posso fazer um encurtamento assim, ó, somente assim, ó. Assim, ou também posso fazer algo assim, ó. Não tem problema também, tá? Também chegamos à conclusão que é um encurtamento, tá? Então, posso fazer arredondado, posso fazer assim, assim e assim por diante. Então, isso aqui, quando você vê um desenho que tem essa configuração, que tem esse espaçamento entre linhas aqui, ó, esse desenho está sendo encurtado. Para quê? De alguma forma, para talvez caber na folha, porque era muito grande, e ficar melhor de visualizar, tá? Então, aqui seria a parte de desenho mecânico que eu queria mostrar para vocês nessa aula aqui. Então, bem bacana, tá? Falei aqui sobre a diferença entre corte e um detalhe, como que a gente vê. A diferença entre o corte normal e um corte composto, como que funciona. E também falei sobre encurtamento de um desenho mecânico. E quando você junta todos esses componentes, é aí que você vai aprender a ler e interpretar um desenho mecânico. Às vezes tem gente que não quer aprender a teoria, já quer abrir o desenho lá e já saber ler, mas não é assim. Por exemplo, dentro do nosso curso, eu explico detalhadamente primeiro toda a teoria, cada simbologia, cada detalhe como esse, simbologia de acabamento, simbologia de usinagem, tolerâncias, tudo detalhado e no final eu explico em cima de um desenho montado um projeto real oficial, igual eu já fiz em algumas aulas aqui no YouTube. Então, para você ficar bom na leitura e interpretação de desenho mecânico, você precisa entender o básico de forma correta. Entender o quê? Um corte, entender uma vista, se ela é vista de planta, se ela é vista de elevação, se ela é uma lateral, tá? Você precisa ter o conhecimento necessário, mínimo ali, para conseguir pegar um desenho, um projeto completo, que ele é muito mais complexo, que normalmente ele tem muita informação e você tem que pensar na sua cabeça e olhar ali naquele papel e começar ver etapa por etapa, imaginar aquela peça sendo fabricada, tá? Então, por isso é importante essas aulas que eu faço aqui para vocês de forma gratuita aqui no YouTube. Por quê? Com isso, vocês vão entender, a partir de hoje, quando você olhar para um desenho, você vai procurar cortes, você vai procurar detalhes, você vai ver a diferença entre um corte e um detalhe. Você vai observar a escala que está aquele desenho, entendeu? Isso é importante ver também. Aí você vai entender a diferença de um corte normal de um corte composto. Quando você vê num desenho, você vai ter essa real, essa visão, tá? Da diferença. Quando você vê um eixo, você vai lembrar dessa aula aqui, vai ver que aquele eixo está passando por um encurtamento, certo? Então, por isso é importante vocês acompanhar essas aulas aqui, tá? E me dar um feedback se vocês estão gostando, se vocês querem, por exemplo, na área de desenho mecânico, traçados, qualquer coisa na parte da caldeiraria, vocês comentam aqui embaixo, deixa aqui um comentário, por exemplo, assim, fala sobre determinada item dentro do desenho mecânico, sobre determinado traçado, e assim por diante, que conforme a gente vai passando as aulas, a gente já está na sétima aula. Para quem está chegando agora ou não assistiu as outras, entra aqui na playlist, depois que acabar essa aula, entra na playlist das aulas semanais, a gente já está na sétima aula, então tem muito conteúdo bom. Em média, cada aula tem 1 hora mais ou menos. Então tem muito conteúdo disponível para vocês aprenderem de desenho mecânico, de matemática na caldeiraria, de traçado de caldeiraria, tá? Então tem muito conteúdo bom. Só depende de vocês aí para se dedicar, beleza? Então, continuando a nossa aula aqui, isso era o trecho que eu queria mostrar para vocês sobre desenho mecânico, tá? E agora a gente vai entrar numa próxima parte da aula aqui, beleza? Vamos lá.
Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na parte de traçados, tá? Como eu falei para você, como eu falei para vocês, eu vou trazer um traçado de um cone em uma virola, tá? Vou explicar para vocês aqui, vou mostrar para vocês a minha tela para vocês visualizar, tá? Então aqui, o que vocês podem ver, ó? Presta atenção, a gente tem uma vista de planta. Aqui, o que vocês conseguem enxergar? A gente tem uma vista de planta, tá? De uma peça redonda. A gente tem a elevação dela. Então, eu coloquei aqui que ela tem um diâmetro de 200, tá? E a gente vai ter aqui, ó, um cone. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é um cone. Na representação da vista de planta, ele aparece nesse formato aqui. Na representação da vista de elevação, fica este formato aqui, ó, tá? Então, como vocês podem reparar, ele é um cone normalmente utilizado em revestimento de equipamento, que normalmente tem um cone assim, aí a gente tem uma aba assim, ó, normalmente, tá? Onde arremata o revestimento do equipamento, tá? Mas no caso da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como a gente planifica um cone desses daqui, beleza? Primeiro passo que a gente tem que fazer quando a gente tem uma peça dessa para fazer é o seguinte. No meu caso aqui, eu vou utilizar essa posição para estar fazendo, tá? Mas, bom, vou mudar aqui, quer ver, ó? Para ficar mais fácil para vocês visualizar, vou posicionar aqui. Vou colocar aqui, ó. Então, como que a gente faz, ó? Deixa eu cortar aqui, ó. Então, o primeiro passo que a gente faz, a gente transforma esse cone em um cone normal. Como a gente faz isso? Então, ó, faço uma linha na parte de baixo, passo uma linha na parte de baixo e vou passar uma linha aqui, ó, também. E o que eu vou fazer? Um complemento dessa linha aqui, ó. Vou fazer o complemento, ó, para formar um cone, tá vendo, ó? Então, o que eu fiz aqui? Um cone comum. Este é um cone comum, tá? E aí, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar agora planificar esse cone. Como que a gente faz isso? Então, eu vou estender a minha linha aqui, ó. Vou estender esta linha até a linha de centro. Ó, até a linha de centro. Para cá, a mesma coisa, tá? E como que a gente trabalha nessa situação? Vou fazer uma semicircunferência aqui, ó. Uma semicircunferência. Essa semicircunferência, eu vou dividi-la em partes iguais. Então, vamos lá. Vou dividir ela aqui, ó, em 6 partes iguais. Fiz a divisão da semicircunferência. Como eu faço essa divisão? A gente tem aqui 180 graus. No caso, estou dividindo em 6. Então, a gente pega 180 graus e divide em 6. A gente tem aqui 30 graus de um ponto para o outro. Então, ó, tem 30 graus aqui, 30 aqui, 30 aqui, 90. 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, 90, total 180. Vou fazer linhas na vertical até aqui, ó. Linhas na vertical até o contato com essa parte aqui, ó. Certo? Ó. Linhas na vertical. Certo? Fiz isso, cada ponto que gerou aqui, ó, vamos falar que aqui é ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. A gente vai ligar lá embaixo, ó. Vamos fazer riscos interligando, ó. O do centro. Então, primeiro passo, transformar num cone normal, certo? Segundo passo, fazer semicircunferência. Terceiro passo, dividir em partes iguais. Quarto passo, descer as linhas verticais. Quinto passo,
cada ponto que foi gerado em cima da linha aqui, ó, levar até o centro do cone. Beleza? Até aí? Vou trocar aqui a cor da minha linha, vou colocar um azul. Então eu faço agora. Aqui a gente gerou alguns pontos. Então a gente tem um ponto que foi gerado aqui, a gente tem um ponto que foi gerado aqui, aqui e aqui, certo? Deste lado ele é igual aqui, porque esse daqui é uma peça simétrica, tá? Então, este ponto é igual a esse igual a esse e esse igual o último, tá? Então, somente preciso fazer a metade. Como que eu faço? Cada ponto desse daqui, ó, trago para cá, ó. Então, eu fiquei com um ponto aqui já, nessa parede do cone. Eu trouxe esse ponto para cá, ó, transferi ele para cá. Esse ponto eu transferi ele para cá também. Vou deixar assim, ó. E este ponto já é o próprio ponto do cone, já está aqui, certo? E embaixo eu faço a mesma coisa. Então, ó, onde cruzou, onde é o raio do meu equipamento, ó, onde cruzou eu faço a mesma coisa, ó. Vou trazer para cá, ó. Ó. Então, eu vou gerar pontos aqui embaixo também, ó. Então, gerei pontos na parte de cima e gerei alguns pontos na parte de baixo, tá? Beleza, até aí? Então, continuando. O que que eu vou fazer? Aqui aonde está os meus pontos, o meu centro, eu vou puxar círculos daqui até aqui, ó. Então, eu vou puxar até aqui, ó. Vou puxar até o segundo. Vou fazer um por um, ó. Até o terceiro. Vou fazer, ó, até o quarto. Terminei a parte de cima. O que que eu vou fazer? Parte de baixo. Então, ó, vou vir daqui até aqui, ó. Vou vir daqui até o segundo. Vou vir sempre do mesmo centro, tá, pessoal? Até o terceiro. Daqui até o quarto. Beleza? Fiz isso. Agora eu vou fazer a planificação dessa peça. Eu vou traçar uma linha qualquer daqui, ó. Uma linha qualquer. Vou trocar ela de cor, vou chamar ela de verde. De verde. E eu vou fazer a planificação. Aqui eu vou fazer a planificação de um cone normal. Então, vou pegar o diâmetro que deu aqui, ó. A gente tem um diâmetro aqui, ó, de 87, tá? Vou arredondar. Então, como vai ficar o meu perímetro? 87 vezes π, certo? Eu estou fazendo a planificação do cone. Então, 273 é o meu perímetro aqui da parte do cone, meu perímetro desse cone normal, natural, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3 aqui, ó, para descobrir, vou colocar esse perímetro de 273 nessa circunferência aqui, no diâmetro de fora aqui. Como que eu faço isso? Regra de 3. Então eu tenho aqui, ó, como que fica essa regra de 3? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A gente tem 273 de perímetro, certo? E a gente quer achar o grau nesse perímetro aqui. E a gente sabe que a circunferência tem 360 graus. E no meu caso aqui do AutoCAD, se eu clico aqui, ó, eu sei o perímetro. Aqui, ó, tem o perímetro, ó. 802 é o perímetro dessa circunferência de fora. E por que a de fora que eu estou pegando? Porque é a que está fazendo contato com o meu diâmetro de fora, tá? Eu poderia fazer com a de baixo aqui também, daria certo. Mas estou fazendo com a de fora por conta disso, tá? Então, no meu caso aqui do AutoCAD, quando eu clico, ele me dá o perímetro. No seu caso, se estiver fazendo em casa, como que você calcula esse perímetro? Você vai ter o raio daqui, ó. Esse raio você tem, ó, que é a medida daqui
até o centro, ó. É o raio da circunferência, ó, 127,7. Então, a gente faz 127,7 vezes 2. A gente tem o diâmetro dessa circunferência, vezes π. A gente tem o perímetro total. Esse perímetro é o que eu vou usar para colocar aqui e descobrir o meu x. Então, 802, ele equivale a 360 graus, certo? Que é o perímetro externo aqui, ó. Fazendo a continha, ó, como que eu faço essa conta? Eu faço 360, opa, essa conta aqui eu posso fazer assim, ó, 273 vezes 360 dividido por 802. É uma regra de 3. Eu descobri aqui, ó, 122 graus e meio. Então, desta linha que eu tracei de referência, eu vou rotacionar 102 graus e meio. Aqui, ó, deu 102 graus, certo? O que que eu faço? Vou selecionar aqui, ó. No seu caso, se você não puder apagar, não precisa apagar, tá? Eu vou apagar para ficar mais clara a explicação. Então, ó, apaguei os pontos aqui e fiquei somente com as linhas, as primeiras linhas que eu tinha feito aqui. Eu vou deixar elas, bom, vou deixar assim, tá? Então, eu fiquei somente com as primeiras linhas que eu tinha feito aqui, certo? Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Eu sinto um desvio no caminho. Bom, aqui, ó, essa daqui deu um desvio, um pequeno desvio. Deixa eu arrumar essa daqui, ó. Teve uma linha aqui que ela acabou desviando. Aqui tá certo, certo, certo. Essa daqui, ó. Certo? Beleza? Então, tem uma, duas, três, quatro. Essa daqui não tá. Certo? Então, beleza, fiz isso. Aqui é a minha região de 102 graus e meio. O que que eu vou fazer com essa região? Eu vou dividir ela em partes iguais. Agora, eu vou dividir ela em... Aqui está em 6, aqui eu vou dividir em 12. Então, se a gente pegar 112 graus, 122 graus e meio, dividir em 12, a gente tem aqui, ó, 10 graus, 10,2 graus em cada divisão. No meu caso aqui, eu consigo já dividir direto. Então, eu vou dividir direto. Ó, cada ponto desse daqui, ó, tem 10,2 graus, ó, tá vendo? Ó, cada ponto desse. O que que eu faço? De cada ponto desse, eu trago uma linha aqui para o centro, ó. De cada ponto, ó. Aí, reparem que ela tá fazendo um cruzamento com as linhas que a gente encontrou do cone lá, certo? Esse traçado ele é muito útil, tá? E sempre, pessoal, quando a gente está fazendo uma aula de traçado, não pensa que esse traçado você jamais vai usar. Primeiro porque a gente nunca sabe onde vamos trabalhar no outro dia, tá? E segundo que quando você faz um traçado desse tipo, sua mente, sua cabeça está desenvolvendo a sua habilidade de planificar uma peça. Então o que que acontece? Quando você está desenvolvendo um traçado desse, por mais que você não vá usar na sua vida inteira, isso vai te dar algumas habilidades para fazer outros tipos de traçados e vai te trazer facilidade para você aprender outras formas de fazer o traçado da forma correta, outros tipos de traçado também, tá? Então não pensa que, eu nunca vou usar esse traçado, eu não preciso aprender. Porque o objetivo dessas aulas não é só isso, você aplicar isso na prática, é você desenvolver para você conseguir fazer qualquer tipo de traçado sozinho, sem a minha ajuda ou a ajuda de qualquer pessoa. E o passo a passo desses daqui, você vai aprendendo como planifica, como projeta uma vista e assim por diante, beleza? Então,
Beleza, fiz a divisão aqui certinho. Agora eu vou fazer o traçado das linhas do cone. Então, como vai ficar? Deixa eu trocar de cor aqui. Ó, a gente vai ligar os pontos. Então, eu vou começar da parte de baixo para cima aqui, ó. Então, ó, vou ligar esse ponto aqui, vou ligar aqui e vou voltar, ó. Ó, vou ligar aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou ligar aqui. Aí, a gente vai intercalando, ó, até terminar essa circunferência. Lembrando que... Aqui fugiu, ó. Lembrando que quando você termina de ligar esses pontos, a conta tem que dar certinha aqui, ó. Por exemplo, ó, tá vendo que eu comecei embaixo e quando eu terminei também embaixo, na primeira linha? Se você no meio do caminho errar algum ponto, ela não vai terminar no mesmo lugar que começou, tá? Então, outro ponto. Aqui, ó. A gente começou de baixo, esse lado obrigatoriamente tem que começar de baixo também, tá? Para a peça ficar certa. Então, ó, subir as linhas, vou começar a descer as linhas, ó, até aqui, certo? Aí, vou subir novamente até aqui. Aí, vou descer novamente até finalizar, ó. Então, aqui finaliza a linha, certo? Pessoal, dentro do meu curso de traçado, a gente tem mais de 100 modelos de traçados como esse. A gente ensina qualquer tipo de traçado tem lá dentro, que você imaginar. E se não tiver, a gente tem um compromisso de dos alunos mandar para mim o modelo que ele quer, a gente tenta desenvolver. Se a gente não conseguir, a gente procura alguém que consiga e traz o desenvolvimento para aquele aluno, certo? Então, pessoal, agora eu estou apagando as linhas aqui, ó, as linhas do cone, tá? E vou deixar somente a linha do traçado, somente a linha de traçado. Então, aqui, ó, vou apagando os pontos em excesso aqui, ó, certo? Só tô limpando o desenho agora. No seu caso aí, se você fazer no papel, você pode recortar ele, que na hora que você posicionar ele, fechar ele, vai dar certinho o cone que a gente projetou aqui, ó. Então, o que que a gente projetou aqui? Aqui a gente tem um diâmetro, né? Ó, diâmetro, imagina que é do equipamento e aqui do revestimento, ó, certo? E aí a gente fez a planificação do cone. E essa planificação fica assim, ó. Deixa eu só posicionar aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui tá a nossa planificação desse cone aqui. Lembrando que ao final, essa medida tem que ser igual essa medida aqui, ó, tá? Isso é uma forma de conferir, beleza? Então, é assim que fica a nossa peça traçada aqui passo a passo, tá? Então, o que que a gente fez aqui, ó? Este aqui, ó, se a gente apagar a linha daqui, ó, vou apagar a linha aqui, ó. Deixa eu ver a posição direta, ó. Essa é, ó, aqui é o cone, é o mesmo cone, tá? Só estou mostrando para vocês verem como que ele fica projetado direto na peça, tá? Então, esse é o traçado desse cone que quando você posicionar no equipamento, na vista de planta, você vai ver que tem dois raios, um externo e um interno. E na vista de elevação, você vai ver que vai ter um ponto negativo aqui e um ponto negativo aqui, que é o encaixe, a boca de lobo, tá? Então, esse aqui é um cone de revestimentos traçado passo a passo aqui para vocês, tá? E como eu disse, não se apega ao modelo de traçado. Ah, esse traçado eu nunca vou usar na vida. Não, mas entenda o passo a passo, entenda como eu fiz, onde eu puxei a linha. Porque às vezes você não vai usar, por exemplo, vamos supor que você trabalha numa área que não envolve isolamento. Você não vai fazer o cone de isolamento, mas pode ser que aconteça de você ter um bocal desse em uma outra peça, em um outro serviço, e que você vai precisar saber para desenvolver a peça. Beleza? Então, pessoal, com o intuito meu
com essas aulas, te entregar um conteúdo bom, detalhado, passo a passo, para que você possa aprender. E como eu disse, nessa parte de traçado, até na parte de desenho mecânico, eu comentei também, sempre não se apega a, por exemplo, assim, eu nunca vou usar isso para fazer, eu nunca vou utilizar isso no meu dia a dia. Nunca pensa assim, porque às vezes você aprende uma técnica hoje que não é você não vai aplicar como eu estou aplicando, mas vai servir para você de uma outra maneira, de uma outra forma. Beleza? Então, o recado dessa aula aqui é esse, tá? Então, aprenda o máximo que vocês conseguirem com essas aulas, porque eu estou me dedicando aqui para vocês aprenderem de forma gratuita. Para quem fala assim, eu não tenho condição, eu não consigo comprar um curso, não tem mais desculpa. Aprender de forma clara, tá? Então, e eu tô deixando aberto aqui para vocês comentar aqui temas, assuntos para mim trazer discutir com vocês aqui, beleza? Então, esse, essa é mais uma aula aí que eu trouxe um conteúdo bem legal, tá? E assim, eu me dediquei para fazer essa aula e eu peço a colaboração de vocês. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve nesse canal, compartilha esse canal num grupo seu de amigos, curte esse vídeo aqui para que possa chegar a mais pessoas assistam, tá? Mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito, beleza? Outra coisa, o grupo da aula semanal, eu deixei o link aqui na descrição. Se você não faz parte desse grupo, entra lá. Venha fazer parte desse grupo comigo e, inclusive, pode mandar mensagem para mim no particular lá. Você vai encontrar o meu número. Pode falar comigo, me mandar sugestões de temas de aula, que a gente está aberto aqui para estar melhorando cada vez mais, beleza? Então é isso aí. Junto do link do grupo do WhatsApp, eu deixei o link dos nossos cursos. Lembrando que estamos com inscrições abertas em curso de desenho mecânico, AutoCAD, traçado de caldeiraria. Tudo que você viu na aula de hoje é somente superficial perto do que a gente tem dentro do curso, tá? Se você tem interesse em se qualificar, ter um certificado, está pronto para as oportunidades do mercado, basta entrar em contato comigo ou então direto no link aqui. Lá tem todas as informações. Se tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo que eu te explico de forma detalhada também, legal? Então é isso aí. Mais uma vez eu peço para quem ficou comigo aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou da aula, se você gostou. Mais uma vez, compartilha, curte, se inscreve aqui nesse canal. E é o seguinte, até a próxima aula, até sexta-feira que vem. Beleza? É isso aí, um grande abraço, bom final de semana a todos e até mais.